se puderem, vai ser muito bom você se juntar à fileira da frente. Amém? Quem é da fé aqui? Amém? Graças a Deus que você está aqui, isso demonstra a sua fé. Glória a Deus. Então vamos celebrar? Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Verei Tuas promessas, eu sei. E verei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou proceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Vamos declarar mais uma vez. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando de fé em fé, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Declare sobre a sua vida isto. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar.
Obrigado, Senhor. Só temos o Senhor. Nada novo achei pra dizer, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples ao rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh. Em resposta a ti, a uma canção, aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um sei que é simples ao ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mais uma vez declare: Rei, Rei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples
fôlego nestes pulmões, vamos louve ao Senhor. Levante sua voz e declare: Ei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nestes pulmões, vamos louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode levantar suas mãos nesse lugar e começar a agradecer a Deus pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Somos gratos, porque o Senhor entrou na nossa história e mudou para melhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és Deus em nós e sobre nós. Cremos numa noite revigorante na Tua presença. Cremos numa unção nova, fresca e agradável para essa noite, Pai. Onde o conhecimento do Altíssimo será explanado para o louvor da Tua glória. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido, querida. Amém, irmãos. Graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos continuar o nosso estudo. Para quem não está ligadinho ou ligadinha, a gente está estudando sobre dar ao Senhor. Amém? Dar algo ao Senhor, a gente pode dar muitas coisas ao Senhor. Sim ou não? Mas nenhuma que Ele não tenha primeiro dado a gente. Pode ficar à vontade, irmão. Você é irmão. E aí a gente começou estudando isso já tem algum tempo, né, nas quintas. E hoje nós vamos concluir aqui o nosso Antigo Testamento. Amém? E também vamos continuar estudando aí para frente o Novo Testamento. Então nós falamos sobre ofertas, falamos sobre dízimos, falamos sobre sacrifícios, sobre holocaustos. A gente falou sobre um monte de coisa. Amém? E eu acho que você também aí já tem muitas anotações, um monte de anotação que você fez, estudo, já foi no grego não, né, porque a gente não foi no Novo Testamento ainda, né? Mas você estudou já o hebraico, um monte de coisa, mas brincadeiras à parte, né? É bom a gente meditar nessas coisas que nós estamos estudando, porque um dia você vai dar uma oferta. Um dia você vai abençoar a vida de alguém, dar uma oferta a uma pessoa. Um dia você vai querer dar um dízimo. E quando nós fazemos debaixo de conhecimento, primeiro, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina,
Diga amém. Você não vai ser enganado ou enganada, porque você tem conhecimento da palavra. Graças a Deus, irmãos, nós não baseamos a nossa prática de fé naquilo que alguém falou. Nós baseamos a nossa prática de fé naquilo que Deus falou. Baseamos na palavra. Amém? Então fica muito fácil a gente identificar quando alguém ou alguma instituição não está seguindo aquilo que Deus falou, porque o que Deus falou está estabelecido para todo sempre. Amém. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos ler vários versículos em Provérbios e vamos concluir no livro de Malaquias. Amém? Então, só lembrando, a gente leu e conheceu, compreendeu desde a oferta de Caim e de Abel até a saída do povo de Deus do Egito para o deserto até chegar na terra prometida, e como Deus foi recebendo ofertas, recebendo sacrifícios voluntários, diga assim, voluntário, porque era voluntário, irmãos. A primeira pessoa que deu uma oferta foi voluntário. A primeira pessoa que deu dízimo foi voluntário. Deus não pediu, a pessoa colocou no coração e dizimou. Quando o povo vai para o Egito e passa a ter a mente cauterizada por anos de escravidão no Egito, eles absorveram uma mentalidade de escravo. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus vai reeducar aquela nação, que não era mais uma família pequenininha, era uma grande nação. Deus vai reeducar. E por isso, Deus, na reeducação civil e religiosa, Deus vai estabelecer na lei dízimos, ofertas, sacrifícios, holocaustos, para reeducar o povo, para que aquele povo readquirisse hábitos que os seus antepassados tinham. Amém? E a gente viu que quando Deus ele estabelece dízimos na lei, ele o faz para manter a família sacerdotal, os levitas e os sacerdotes, e os levitas também tiravam dízimos dos dízimos para entregar aos sacerdotes, mas também o dízimo servia para socorrer quem mais? O órfão, a viúva e o estrangeiro que estivesse na terra de Israel. A gente viu que Deus, na terra de Israel, não havia cobrança de impostos, porque as pessoas davam seus dízimos, e mesmo no ano de peregrinação para o lugar santo, que todas as tribos se reuniam, os dízimos serviam para alimentar o povo na viagem, inclusive o órfão, a viúva e o estrangeiro também. Por quê? Porque a aliança, na antiga aliança, aquela aliança mosaica, não foi com todos os seres humanos, mas com uma nação específica, a nação de Israel. Não era com os descendentes apenas, mas toda a nação. Amém? Escravos também eram circuncidados. Na terra de Israel, na nação de Israel, mesmo os escravos também eram circuncidados. E a gente estudou aqui algum tempo atrás que o aniversário da igreja foi sobre o ano aceitável do Senhor, que Deus estabeleceu o ano do jubileu, que seria o ano em que mesmo os escravos seriam libertos.
Por quê? Porque Deus não queria que o seu povo fosse escravizado. E o que isso tem a ver com ofertar, dar alguma coisa ao Senhor? Muitas coisas, irmãos. Porque a gente viu que primeiro Deus diz, o dízimo é meu, mas Ele não diz como Ele vai pegar o dízimo. Ele diz, o dízimo vai ser meu, tudo recapitulando coisas que a gente já viu. O dízimo é meu, certo, mas e o Senhor vem buscar quando? Então mais para frente Ele diz, o meu dízimo vocês entregam à tribo de Levi. Então Ele dá um destino, porque Deus não precisa, irmão, de ouro, de prata, porque tudo é dele. Deus não precisa da oferta de cereais, ofertas pacíficas, Deus não precisa de nada disso, porque tudo é dele. Foi Ele que criou todas as coisas. Pela palavra do poder de Deus, Ele cria todas as coisas, e pela sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. E a gente viu, de Gênesis a Deuteronômio, que não há um único versículo bíblico que Deus prometa retribuir a quem dá dízimo e oferta alguma coisa. Deus nunca prometeu, me dê o seu dízimo que eu vou fazer isso para você. De Gênesis a Deuteronômio, Deus não faz isso. Amém? Não existe um versículo que diga assim, dê o seu dízimo, dê essa oferta, me dê essa oferta, que eu vou lhe dar mais 20 camelos, que eu vou lhe dar tanto. Não existe de Gênesis a Deuteronômio. A gente vai abrir aqui, e a gente leu Deuteronômio capítulo 28. Amém? Se você se lembra, Deuteronômio capítulo 28 diz que se o povo obedecer à lei, essas bênçãos vão seguir o povo e vão alcançar o povo. Mas não é uma promessa para quem dá oferta. Não é uma promessa para quem dá o dízimo. É para quem guarda a lei do Senhor, que envolve muitas outras coisas. Amém, irmãos? Eu estou sendo abençoado estudando essas coisas, irmão. Porque quando a gente vê a disposição que os patriarcas, que Abraão teve, de pegar de tudo que ele ganhou, o dízimo, entregar o dízimo e dizer que não quer mais nada do resto, a gente passa a considerar algumas coisas na nossa vida, irmão. Eu vou pegar os 100% que eu ganhei, eu vou tirar 10% dos 100% que eu ganhei, vou dar o dízimo ao sacerdote, que era Melquisedeque, e o resto eu não quero não, porque Deus é suficiente para mim. Rapaz, isso é bonito. Por quê, irmão? Porque tem muita gente fazendo barganha com Deus, e de Deus ninguém escarnece. Amém? Vamos ler aqui vários versículos em Provérbios capítulo 3. Vamos começar do 3, né? Abra Provérbios capítulo 3, porque aqui em Provérbios, no capítulo 3, e agora vamos introduzir o livro de Provérbios. O livro de Provérbios são frases de sabedoria, e nesse sentido, inspirado por Deus, amém? Que tem o objetivo de Provérbios capítulo 1. Qual o objetivo dos provérbios? Aprender, versículo 2, capítulo 1 de Provérbios, versículo 2. A gente vai ler os objetivos dos provérbios. Qual é o objetivo? Aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Outro objetivo do provérbio, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Outro objetivo do provérbio, está no versículo 4 agora, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Versículo 5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades para entender provérbios e parábolas. O temor do Senhor é o princípio do saber,
mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, os provérbios servem para nos ensinar a sabedoria verdadeira, nos ensinar a sabedoria que procede de Deus. E o princípio dessa sabedoria está no temor ao Senhor. Aqui no capítulo 3, no versículo 9, a gente vai começar no versículo 5, amém? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Existem alguns provérbios que versículo após versículo estão interligados, mas existem provérbios que um versículo não está necessariamente completando o raciocínio do anterior. Nesse caso aqui, a gente vai ler o versículo 5 até o 9 e a gente vê que há uma progressão da inspiração que Deus deu para Salomão. Amém? Diz assim no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará. Eita, perdi aqui na leitura aqui. Versículo 6, né? Endireitará as tuas veredas. Versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então Deus está dizendo, olha, confia em mim. Vou parafrasear aqui, confia em mim que as coisas vão dar bom para tu. Confia em mim que vai ser bênção para você. Amém? Você vai ter saúde para os seus ossos. Não se estribe, não se apoie no teu entendimento. Em vez de fazer isso, confia em mim. É como se Deus estivesse dizendo assim, confia no Pai. Confia que eu resolvo. Tá certo? Aí ele vem para aquela pessoa que ele acabou de dizer, confia em mim, e ele diz, honra o Senhor. Honrar ao Senhor é uma expressão de confiança. E não só ao Senhor, a qualquer pessoa que a gente honra. Para que se tenha honra, precisa se ter confiança. A gente não vai honrar ou expressar honra a alguém que a gente não confia. A gente não vai pegar um estelionatário e começar a honrar aquela pessoa, porque a gente sabe que aquela pessoa não é digna de honra, ela não é confiável. Mas o Senhor está dizendo, confia em mim. E agora ele diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente. Então a gente vai parar aqui para entender uma coisa. Eu disse que até a leitura do final da lei, Deus não tinha prometido nada a quem desse algo a ele. Não falei isso? E os livros históricos também. Mas quando chega aqui em Provérbios, no capítulo 3, ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, diga assim, bens, e com as primícias. O que é primícias? São as primeiras partes de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Pela primeira vez, Deus está estabelecendo um paralelo entre a ação do homem e uma recompensa pela honra que o homem dá a Deus e pela confiança que o homem depositou a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, explicando pela última vez, Deus diz, olha, confia em mim, confia no Senhor de todo o teu coração. Essa confiança que você vai ter no Senhor vai levar você a honrar ao Senhor. E quando você dar ao Senhor a sua oferta, trazendo do melhor das primícias, das primeiras partes ao Senhor, se encherão.
se encherão. No versículo 10, tem aí o i, no comecinho do versículo 10, a primeira letra do versículo 10. Uma conjunção aditiva que está adicionando àquela ação uma recompensa. Então, sim, Deus recompensa aqueles que o honram. Deus recompensa aquele que dá em honra, que dá confiando. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Que Ele te recompensa pela graça dEle. Amém? Então a gente vê aqui uma recompensa, uma relação direta entre o que o homem faz e como Deus decidiu recompensar a ação do homem, enchendo fartamente os teus celeiros e transbordando de vinho os teus lagares. Lembrando que na época as pessoas tiravam o seu sustento da agricultura e da pecuária. Então celeiros e lagares era algo bem comum. Toda a família tinha, ou pelo menos se não tinha um celeiro, mas tinha um lugar onde se guardava os cereais, o trigo, para que tivesse aí um sustento naquela estação. Amém? Vamos ainda no capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Olha que bênção. Sabe, irmãos, Deus não se importa no sentido de estar preocupado com nada, amém? Deus não se preocupa, mas Deus, Ele quer nos ensinar de que apesar dele não precisar nem de ouro, nem de prata, nem de qualquer bem natural nenhum, porque Deus é Espírito, mesmo assim, Ele quer que eu e você e todos os seus filhos, nós nos importemos com aquilo que Ele se importa, que é o outro. Deus se importa com os seres humanos. Então o que é que Ele faz? Nos ensina a amar uns aos outros. E quando Deus ensina ao povo que está saindo do deserto, a eles, por força do mandamento, terem que se relembrar que eles também eram escravos e pobres e destituídos de bens, e por isso eles deveriam dar dos seus bens a quem é escravo e pobre e destituídos de bens. Quando aqui no provérbio ele diz, olha, se tu tens, não negue a outra pessoa. Não diga, vá-se embora, amanhã você vem, se tu tem agora para dar. Porque a gente vai ler um outro provérbio que diz que aquele que dá ao pobre faz o quê? Empresta a Deus. E tem um outro provérbio que diz que Deus dá a paga certinho. Deus não fica devendo a ninguém. Deus não é veaco. Então, irmãos, essa preocupação, entre aspas, de Deus com o vulnerável, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o pobre, é uma preocupação, entre aspas, que todo mundo deve ter. E Deus nos ensina já na própria lei. Quando Moisés está dando a lei, ele já nos ensina isso. Aqui no provérbio, palavras da sabedoria, Deus reafirma isso algumas vezes.
Amém? Provérbios 11, versículo 24. Vamos ler aqui Provérbios 11. Provérbios 11, 24. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á o quê? Em pura perda. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado. Versículo 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Veja, há uma progressão da sabedoria, versículo a versículo. Você consegue perceber isso? Amém, irmãos? O texto ele vai nos ensinar. Deus está nos ensinando através da sua palavra, amém? Ele diz assim, olha, a alma generosa, essa pessoa generosa prosperará. Na verdade a gente começou do 25, não foi? Do 24, perdão, do 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então Deus está ensinando generosidade e está criticando, repreendendo a avareza. Diga assim: generosidade é próprio dos filhos de Deus. A avareza não faz parte do rol de qualidades, e nesse caso é uma falta de qualidade, amém? É um defeito, é um vício dos filhos de Deus, irmãos. Se você é filho de Deus, e todo mundo aqui é filho de Deus, todo mundo já creu no Senhor Jesus e foi reconciliado com Ele pelo sangue do Cordeiro, então todos nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas generosas. Nós somos rápidos para socorrer aquele que precisa. Nós somos sábios em administrar os recursos que Deus nos confia, para destes recursos tirar pão para o nosso alimento e semente para semear. Amém? Essa expressão, essa comparação entre dar e receber, expressão que Paulo utiliza em Filipenses capítulo 4, e também a expressão da semente que se planta e que se colhe, que o apóstolo Paulo também usa em 2 Coríntios capítulo 9. Essas expressões de uma ação e uma retribuição, elas são próprias da Escritura. Deus recompensa aquele que lhe obedece, mas a obediência do homem não obriga a Deus a fazer nada, porque senão a gente seria justificado por obras. Tudo é proveniente da graça de Deus, inclusive o querer fazer o bem. Inclusive o querer fazer o bem. Porque Isaías diria que até as boas obras são trapos de imundícia. Porque o homem decaído é inimigo de Deus. Por isso nós glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reaproximou e nos fez idôneos da graça que Deus tem aos seus santos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus é bom.
versículo 28, ainda no capítulo 11. Diz assim: quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Amém, irmãos? Quem pegou essa revelação aí, meu irmão, só falta 13 minutos, pastor. E ainda tem o livro de Malaquias ainda para a gente ler. Ó, vê que versículo bom. Agora você deve atentar para uma coisa aí. Diz assim, lê aí, pastor. Quem confia nas suas riquezas cairá. Ele está falando de quê? De riqueza. O tema ainda é coisas. Amém? E agora ele vai repreender aquele que confia na riqueza. Quem confia na riqueza cairá. Inclusive, a gente sabe que o apego à riqueza pode se tornar um ídolo. Pode ser objeto de idolatria, e Deus abomina idolatria. Mas a parte B do versículo diz algo muito interessante. Os justos reverdecerão como a folhagem. O que é que ele está dizendo? Que a folhagem, ela está verde, deixa de ficar verde, ela seca, mas a árvore tem capacidade de reverdecer a folhagem. Mas na verdade ele está fazendo uma comparação entre quem confia na riqueza e o justo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, vai ter momento na tua vida que tu não vai ter um pau para dar no gato. Vai ter momento na tua vida que tu vai estar montado na muito money, mas tanto um quanto o outro vão passar. Você vai verdecer, ressecar, mas o justo está falando. O justo, ele reverdece. O dinheiro vem. O dinheiro pode até ir, mas como eu não tenho apego ao dinheiro, como eu sou justo, o Senhor me reverdece. E ele diz: a folhagem reverdece. Eu te pergunto, a folhagem tem capacidade dela mesma se reverdecer? Ela depende de quê? De estar ligada a uma árvore que nutre a folha. O justo não confia na riqueza. Ele confia em Deus, que é capaz de me levar pelos caminhos altos, mas também de me conduzir pelos caminhos baixos. E se na vida da gente a gente sobe e desce, que a gente suba e desça segurando nas mãos do Senhor, que sempre nos conduz em triunfo. Amém? Vamos ler o próximo? O 29 agora, não é isso? O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Amém? Vamos avançar. O foco, do nosso estudo não é abordar tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro. Isso não é o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo é abordar o que a Bíblia fala sobre contribuir, sobre dar ao Senhor. E a gente está entendendo já
que a gente não dá ao Senhor, o Senhor batendo na nossa porta, e a gente entrega a Ele. A gente sempre entrega a um homem mortal que recebe o que a gente entrega. Sim ou não? Amém. E depois a gente vai ver isso em Hebreus também. Então a gente entrega a Deus, entregando na verdade a alguém, aos homens. É assim que Deus recebe. A adoração a gente entrega direto a Ele, mas as coisas naturais a gente entrega a alguém, irmãos. A gente traz dízimos e ofertas para a igreja, a gente entrega, quando o diácono passa, a gente entrega ali. Amém? E segura, não tira conclusões precipitadas do texto de Hebreus, porque a gente vai explicar quando estiver estudando Hebreus. Amém? Porque quando diz que um homem mortal que recebe, ele não está dizendo que é o diácono. Amém? Homem mortal que recebe, no texto de Hebreus está falando da descendência de Levi. Está falando dos sacerdotes, que eram homens mortais, em contrapartida a Melquisedeque, que, no caso, representa a ordem sacerdotal de Jesus, aquele que vive para todo sempre. E aí o autor aos Hebreus diz, mas aqui aquele que se testifica que vive. Amém? Está faltando ali 7 minutos, né? E a gente tinha aqui tinha bastante versículo aqui para a gente andar. 22:9. Está aqui, o generoso será abençoado. Eu botei. Vamos ver aqui, Provérbios 22, versículo 9. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Amém? O generoso. Então, uma ação do homem que é dar ao pobre é retribuído por uma recompensa divina, que é uma bênção sobre aquele que dá. Amém? Provérbios 28, 27 diz que o que dá ao pobre não terá falta. Provérbios 29, 7 diz que o justo atende à causa dos pobres. E Provérbios, se você ler Provérbios 21, é interessante porque 31, ele fala sobre a mulher virtuosa, e ele fala como a mulher virtuosa, ela é ativa na assistência social. Você já parou para prestar atenção nisso? Mas eu vou citar todos os versículos. Se você quiser ler, aí você vai lá na internet e vê o culto, pausa, né? Os versículos que a gente não vai ler, para você estudar em casa, para ficar para a meditação da igreja. Amém? Provérbios 13, 11, Provérbios 14, 21, Provérbios 14, 31, Provérbios 15, 8, Provérbios 16, 8, Provérbios 19, 17, 21, 3, 21, 13, 22, 9, que foi o que o pastor pediu para a gente ler, Provérbios 22, 16, 22, do 22 ao 23, 28, 8, 28, 27, 29, 7, e você lê também Provérbios 31, para a gente poder ir para o livro de Malaquias, o último profeta menor. Amém? E eu vou pedir para que você tenha paciência, porque eu vou passar aqui uns 10 minutinhos. Amém? Falta 5, mas eu preciso explicar para você agora a questão do contexto em que o livro de Malaquias foi escrito. Amém? A gente sabe que depois de toda aquela explicação que a gente já viu, do povo saindo, sendo escravizado, saindo do Egito, indo para o deserto, passando um tempo no deserto, entrando na terra, passando um tempo na terra, com o passar do tempo, o povo pede um rei a Deus. E na época, quem era o profeta? Samuel. E Samuel recebe uma advertência de Deus e passa a advertência para o povo e diz: vocês têm certeza? Rapaz, pensa direitinho. E o povo diz: mas todo mundo tem um rei, menos a gente. E aí Deus diz: olha,
se vocês quiserem um rei, saiba que ele vai criar um negócio chamado imposto. E ele vai fazer pior. Ele vai pegar os seus filhos para o exército, as suas filhas para botar para trabalhar no palácio. Tem certeza? E o povo diz, a gente quer é um rei. Aí Deus diz, então toma. E aí vem o rei Saul. E o rei Saul faz o que Deus disse que ele ia fazer. Não faz em sua totalidade porque ele estava muito ocupado na guerra e perseguindo um jovem rapaz, que era o rei Davi. O rei Davi dá continuidade à prática de pegar os jovens, os homens, os varões, para o exército, e as filhas do povo de Israel para servir no templo. Tinha imposto? Tinha imposto. Depois de Davi vem o rei, filho de Davi, o que escreveu parte dos provérbios. E Salomão, ele faz o quê? Qual é a grande obra que Salomão faz? A construção do templo. Inclusive, a gente nem leu aquela passagem que o povo oferta ao Senhor. Amém? Porque eu ia citar isso agora, né? Que chega ao ponto do povo dizer, não, peraí, que aqui já é o suficiente. Vocês estão sendo super generosos, beleza, valeu, mas agora aqui já é o suficiente, né? Salomão institui um novo imposto, que é o imposto do templo. Aquele imposto que Jesus paga, o imposto dele, mesmo ele sendo rei, com a moeda da boca do peixe. Paga o meu e paga o teu, que era o imposto de Pedro. Ainda existia na época de Jesus. Mas o que acontece entre Salomão e Jesus é que a gente vai chamar a atenção agora. Porque o povo ele vai cativo. O povo é dominado primeiro pelos babilônicos, que o rei Nabucodonosor vai e pega os melhorzinhos. Aí tem Daniel e o pessoal. Amém? Então, primeiro, o povo de Deus ele é levado cativo pelos babilônicos. E os babilônicos tinham o quê? Rei. Então, na Babilônia tinha o quê? Imposto. E aí o povo já era escravo, era dominado e tinha que pagar imposto. Depois vem os persas. E repete a situação. Toma imposto. Nesse meio tempo o templo é destruído, mas é reconstruído, porque Esdras e Neemias vão lá e restauram a construção e o cuidado religioso também. Amém? Guarda isso. Eles foram levados cativos, a nação foi levada cativa, e quando eles foram levados cativos, eles estavam no meio de uma cultura diferente. Os vencedores impunham algumas práticas religiosas também. Por exemplo, a gente vê lá a situação da estátua do Nabucodonosor, e da cova, e da fornalha, e todas as coisas. Porque o rei era Deus. Então, não era o que Deus tinha reensinado ao povo. E tinha cobrança de impostos. Mas aí você pensa, mas quando os romanos chegaram, acabou isso daí.
quando os romanos chegaram, também tinha imposto. Tinha até publicano, os cobradores de impostos para Roma. Jesus disse: dê a César o que é de César. Mas a gente vai voltar um pouco antes de Jesus, porque a gente vai ler Malaquias. Amém? Eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês aí, né, o que é que estava rolando. Amém? A gente vai ler a partir do versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Diga amém. Diga assim: Deus não muda. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não vos guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. A gente vai ler só até aqui, depois a gente termina de ler, tá bom? Pessoal, depois que Israel foi, vez após vez, submetida a jugo de outras nações, e vez após vez submetida a uma contaminação daquilo que Deus tinha ensinado no deserto e em Canaã, com outras práticas pagãs, e vez após vez as pessoas também eram submetidas a pagar impostos às nações dominantes, o povo de Israel, a nação inteira que a gente lê aqui, ela foi se achando no direito de dizer: está muito pesado para a gente. Porque já havia os sacrifícios anuais, havia os sacrifícios pelo pecado, ofertas voluntárias e toda sorte de coisa que a gente estudou. Amém? Levítico e Deuteronômio, que já sentiam na pele o peso do próprio pecado. Lembra que eu expliquei? O povo cuidava da agricultura e pecuária. Aí eu peco, agora eu vou ter que pegar o melhor bichinho que eu tenho, aquele que é mais reprodutor, e porque eu errei, porque eu pequei, agora eu vou ter que pegar esse animal e sacrificar. Era pesado, meu velho. Mas Deus estava ensinando: é melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifica não, obedece. Esse era o ensinamento. Chega ao ponto do profeta repreendendo a nação e diz: oh, Deus não se agrada das suas festas, dos seus holocaustos, dos seus sacrifícios. Deus vira a cara para as suas celebrações. Deus quer obediência. Deus não se agrada de nada que vocês estão oferecendo a Ele. Deus não recebe. É ou não é? Mas para que era mesmo o dízimo? A nação sustentava o sacerdócio, e o sacerdote se dedicava a Deus e ministrava a Deus pelo povo. O povo pagando meio de imposto a César ainda não, né? Mas a Pérsia, a Babilônia, não sei o que, foi deixando os sacerdotes de lado.
E sabe o que o sacerdote come? Tem menino. E o que foi que os sacerdotes fizeram? Abandonaram o serviço do templo. E Deus vem dar-lhe uma cipuada nos sacerdotes primeiro e depois na nação toda. Amém? Quando Deus diz: trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento da casa servia para os sacerdotes poderem ministrar a Deus e ensinar o povo as coisas de Deus. O povo cheio de preocupação, imposto de um lado, imposto do templo, imposto não sei o que, imposto não sei o que, disse: eu vou maneirar aqui porque está ficando pesado para mim. Isso se deu por falta de obediência. Como a gente leu, os pais, vez após vez, se viraram contra os estatutos de Deus. Se tivessem obedecido, não teriam sido levados cativo para a Babilônia. Deus avisa. E aí ele clama ao arrependimento: se voltem para mim de novo. Olhe, porque eu sou misericordioso, diz o Senhor. Porque eu não mudo, vocês não estão sendo consumidos. E aí no versículo 10 ele diz: e provai-me nisso, traga os dízimos de novo, volta a obedecer os estatutos, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente a gente vê um clamor, na verdade não é um clamor, é uma exortação de Deus para que o povo tenha uma atitude e uma promessa de Deus que ele recompensaria a obediência. Amém? Então a gente se pergunta: será que Deus estava dizendo assim: traga os dízimos e as ofertas, mas o resto não precisa obedecer não. Se você trazer os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, eu vou enriquecer vocês vão... Será que é isso que Deus está dizendo? Porque a repreensão não foi que eles simplesmente deixaram de ofertar. A repreensão foi que eles se voltaram contra os estatutos de Deus. Então a promessa é a repetição da promessa de Deuteronômio 28. Obedeçam a Deus, inclusive tragam dízimo. Vocês estão roubando a Deus. Por quê? Porque a lei dizia que o dízimo pertence a Deus, ao Senhor. Se eu não estou dando o que é do Senhor, eu estou roubando a Deus. A gente sabe que depois de Malaquias tem o que os estudiosos chamam de silêncio. O último profeta, depois de Malaquias, houve um silêncio. O último não, né? O penúltimo, né? O último profeta menor. Teve um silêncio até o maior de todos os profetas nascidos de mulher do Antigo Testamento se levantar por sobre a terra, anunciando: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, que anuncia a vinda do Cristo. Amém? E passei 10 minutos certinho. Amém, irmãos? Então, eu acredito que, apesar de nós não abordarmos todas as nuances disso, e já foi longo, né?
já foi várias quintas-feiras, mas é o suficiente para que você busque mais. Leia o Antigo Testamento, irmãos. Diga assim: o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Amém, irmão? Leia o Antigo Testamento, é bênção. Deus fala com a gente quando a gente lê a nossa Bíblia. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente lê, Ele fala com a gente. E a partir da próxima quinta-feira, a gente vai estudar o Novo Testamento. Amém? As coisas são mais fáceis de entender no Novo Testamento. Amém? Jesus explica muita coisa. E dizimar, ofertar também, né? O senhor vai... Quem está dirigindo o culto? Michele. Mas eu acho que palavra de dizimar, oferta a gente já deu, né? Então a gente já está instruído para a gente fazer isso de uma forma alinhada de coração com aquilo que Deus quer. Vamos praticar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que a graça e a paz sejam multiplicadas na nossa vida.